Utilizando uma régua e uma calculadora, determine a área pintada de cada figura a seguir. Eu coloquei então várias figuras aí, né, uma em cada item, e eu intencionalmente não coloquei as dimensões, as medidas, tá? Porque é interessante que a gente pare para pensar, depois que a moto passar, pare para pensar de quais medidas que a gente precisa. E não que eu dê de antemão para vocês, porque isso acho que atrapalha um pouco esse raciocínio. Então, quem puder pegar essa folha, né, tem o link aí na descrição, e puder imprimir para poder medir, ou então mede na tela do computador mesmo, que foi o que eu fiz. Peguei a minha reguinha, que também é um transferidor, mas é uma régua pequenininha aqui, né, tem 13 centímetros. Aí eu pegava ela, peguei ela, coloquei aqui na tela do computador mesmo, e fui anotando as medidas, tudo que eu precisava. E eu já deixei aqui tudo anotado. E aí pode ter medida quebrada, claro, eventualmente, por isso então que eu sugiro também que use calculadora. A intenção aqui não é que a gente fique quebrando a cabeça fazendo conta com o número quebrado. É que a gente, a partir dessas medidas, consiga calcular a área. Tá? Bom, essa primeira figura aqui a gente já viu lá na primeira questão. Estou partindo da premissa aqui que é um triângulo retângulo. Tá? Eu não coloquei aqui que o ângulo é reto, né, porque eu não quis colocar medida nenhuma, né, nem de ângulo, nem de lado, nem de nada. Só coloquei as figuras aí. Mas tentei deixar bem evidente aqui que é um ângulo de 90 graus, para a gente usar aquele mesmo raciocínio que a gente usou lá na primeira questão, aquela das figuras cinzas. Então, tinham dois retângulos e um triângulo retângulo desse aí, que era para contar os quadradinhos. No retângulo era fácil, porque eu tinha uma quantidade inteira de quadradinhos, né? Então era só contar. E nesse triângulo retângulo, não dava para contar quadradinho, porque aqui, ao longo da diagonal, essa diagonal ia cortando alguns quadradinhos, né? Então, a estratégia que a gente usou, e é a mesma que eu vou usar aqui, era de completar, imaginar aqui completando um retângulo, né, com esse mesmo lado aqui em cima e esse mesmo lado aqui na direita, porque aí esse triângulo verde aqui é congruente a esse outro triângulo aqui branco, então, no caso, né, porque eles têm os mesmos três lados, né, esse lado aqui é comum a ambos, esse lado aqui é idêntico a esse, né, porque eu formei um retângulo, e esse aqui é idêntico a esse. Então, esse triângulo aqui tem os mesmos três lados que esse aqui. Tem os mesmos três ângulos também, mas eu nem precisaria me preocupar com isso se eu já tivesse craque naquele lance de congruência de triângulos, né? Na verdade, é um caso de congruência quando a gente tem os mesmos três lados. Sabendo que ele tem os mesmos três lados, certamente ele também vai ter os mesmos três ângulos internos. Mas, como eu falei, isso fica para um capítulo à parte. Aqui é até intuitivo. Dá para perceber que esses triângulos aqui são idênticos, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque para eu saber a área, então, desse verde, basta eu determinar a área do retângulo todo e pegar só metade. Porque esse retângulo todo é a área do verde mais a área do branco. A área do branco é igual à área do verde, então eu tenho duas áreas idênticas aqui, a do verde e a do branco. E calcular a área de retângulo, a gente já está craque nisso. A gente viu que é só multiplicar dois lados, a medida dos lados adjacentes, certo? Então, as medidas que eu tenho aqui são, aqui é 7,5 centímetros e aqui 4,5 centímetros. Então, esse retângulo aqui, a área do retângulo, vai ser 4,5 vezes 7,5. Isso, então, vai dar 33,75. Como ambos estão em centímetros, então a unidade de área vai ser centímetros quadrados. Beleza, essa área do retângulo, que não é o que eu quero. O que eu quero é a área verde. Então, essa área verde aí vai ser a metade disso aí. A área do retângulo dividida em duas partes iguais. 33,75 dividido por 2, 16,875 centímetros quadrados. Essa sim, a área da figura que eu estou pedindo. Claro que, dependendo do tamanho do seu monitor, ou se você imprimir a folha, dependendo, né, do tamanho da folha, essas medidas que eu coloquei aqui podem não bater com as suas, certo?
mas o importante é você saber quais medidas que você tem que tirar, quais que vocês têm que, né, botar a régua aí para medir. Item B. Agora eu tenho um triângulo que não está na cara que é retângulo, né? Alguém pode achar aqui que talvez seja um ângulo reto. Não, não tem cara não. O ângulo reto seria um pouquinho mais aberto aqui assim. Então, e aí? Como agora medir a área de um triângulo que não é retângulo? Bom, tem mais de uma estratégia possível para fazer isso aí. Eu vou fazer uma delas, que é o seguinte. Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou, como se fosse recortar ele em dois triângulos retângulos. Vou até usar aqui os poderes do Paint para fazer essa linha aqui. Pronto, aqui, ó. Ou seja, considerando esse lado aqui, eu passei a altura desse triângulo, né? Porque a intenção aqui é que faça 90 graus aqui. E aí, com isso, eu formei dois triângulos retângulos. E a área de triângulo retângulo agora a gente já sabe calcular, né? É a metade do retângulo. Então, vou chamar esse aqui de triângulo 1, região 1, e esse aqui é a região 2. Tá? Então, a área da região 1 vai ser a metade da área desse retângulo aqui. Então, vai ser isso vezes isso dividido por 2. Nas minhas medidas aqui, esse lado aqui deu 2,5 centímetros. Essa altura aqui deu 4,2 centímetros. E já vou colocar aqui também esse outro lado aqui, né, essa continuação aqui, que eu vou precisar logo depois para a região 2. Então, aqui deu 6 centímetros. Tá? Lembrando que se você for medir na sua tela, no seu monitor ou numa folha impressa, pode ser que as medidas deem diferentes. Mas o procedimento para o cálculo, né, se adotar essa estratégia aqui, tem que ser coerente. Então, vamos lá. A área 1. Então, vai ser isso vezes isso, só que dividido por 2. Né? A área do retângulo, só que a metade dela. Então, 2,5 vezes 4,2 dividido por 2. Aqui, se quiser, eu até já posso dar uma simplificada para matar uma conta lá na calculadora. Então, dividindo aqui o 2 pelo 4,2, aqui vai dar 2,1. Então, 2,5 vezes 2,1. A área 1 deu 5,25 centímetros quadrados, já que todas as medidas de comprimento aqui estão em centímetro. Agora a área 2. Então, agora esse lado aqui vezes esse sobre 2. Né? Como se tivesse um outro retângulo aqui. Ok? Então, vamos lá. 6 vezes 4,2. 6 vezes 4,2. Também dividido por 2. Aqui eu posso, tanto faz, né? Dividir esse 2 pelo 6, acho que fica mais fácil, né? 3 vezes 4,2 dá para fazer de cabeça, né? Dá 12,6 centímetros quadrados. Muito bem. Então, a área verde, que é o que eu quero, vai ser a área da região 1 mais a área da região 2. 5,25 mais 12,6. E isso dá 17,85 centímetros quadrados. Item C também é um triângulo que não tem pinta de ser retângulo. Então, só que aqui eu vou usar uma outra estratégia que tem a ver com a que eu usei lá, que é o seguinte. O que eu fiz lá? Eu peguei aqui essa altura, eu peguei uma altura, né? Vou considerar então a altura relativa a esse lado aqui. Não precisa ser... naquele item B, eu poderia pegar a altura relativa a qualquer um dos três lados. Eu coloquei relativa ao lado que estava na horizontal, porque fica mais fácil da gente ver. Tá? Mas eu poderia pegar, né? Por exemplo, aqui eu posso pegar a relativa a esse lado aqui, que seria essa altura aqui. Vou botar aqui assim. Beleza. Mas nada me impede que eu pegue a altura... Opa, calma aí. Que eu pegue a altura relativa, por exemplo, a esse lado aqui. E aí seria, vamos tentar aqui, tem que ficar a 90 graus, essa é a questão. Né? Seria uma coisa assim. Né? Esse ângulo aqui entre essa reta vermelha e o lado que eu peguei como base tem que ser 90 graus. Tá? Ou poderia pegar o terceiro aqui, né? Quem lembra, a terceira altura tem que passar por esse mesmo ponto de encontro, né? As três alturas passam no mesmo ponto. Então, tanto faz, eu poderia pegar essa altura azul, ou poderia pegar a altura
vermelha, eu poderia pegar essa terceira altura que eu não vou desenhar. Vou pegar essa altura azul aqui. Mas eu vou fazer uma estratégia diferente. O que eu faria se eu fizesse igual ao que eu fiz no item B? Eu completaria um retângulo aqui. E aí calcularia essa região aqui como a metade desse retângulo. E depois duplicaria esse triângulo aqui para completar um retângulo aqui. E pegaria essa área 2 como metade desse retângulo aqui. Repara que aqui eu formei um retangulão, certo? Porque como esse lado aqui é a continuação desse, tudo colinear, aqui também, esse lado aqui é a continuação desse. Então, tudo isso aqui é igual a isso aqui. E, obviamente, esse lado aqui é igual a essa altura, que é igual a esse lado aqui. Tá? Então, eu formei aqui um retangulão, onde essa parte branca aqui é idêntica à área 1 e essa outra parte branca aqui é idêntica à área 2. Então, todo o retângulo seria a área 1 mais a área 1 mais a área 2 mais a área 2. Tá, mas o que me interessa aqui é só a parte verde. A parte verde é a metade disso, é só uma região 1 e uma região 2. Então, uma estratégia que eu poderia fazer, em vez de quebrar em dois triângulos retângulos aqui, é já perceber que essa parte verde é a metade desse retangulão. A parte verde aqui é região 1 mais região 2, e o que sobrou ali de área branca também é região 1 mais região 2. Ou seja, isso aqui é a metade da área do retângulo todo. Tá? A área verde, então, é isso aí. E a área do retângulo todo, eu só preciso de 2 medidas, e não 3, como eu usei na outra, no item B. Então, aqui vai ficar, a área do retângulo vai ser, estou considerando, então, essa base e essa altura, esse lado e esse lado, que aqui nas minhas medidas deram 8 centímetros, e essa altura aqui 4 centímetros. Então, ficou 8 vezes 4, dividido por 2, aqui eu nem vou precisar de calculadora. 8 vezes 4, 36, dividido por 2, 8 vezes 4, 32, certo? Certo. Dividido por 2, 16. Como está em centímetro, então a área vai ser em centímetros quadrados. Beleza? Então, a grande moral da história que eu queria passar aqui para vocês é que, para eu determinar a área de qualquer retângulo, a área de qualquer triângulo, vai ser a metade da área de um retângulo que contém uma base em comum e a mesma altura que esse retângulo. Tá? Então, escolhendo aqui essa base e essa altura, eu estou pegando esse retângulo aqui 8 por 4, mas, como eu falei, se vocês quiserem experimentar, poderia pegar aqui essa base e aquela outra altura que eu desenhei aqui assim, mais ou menos, e pronto, eu vou fazer de novo essa letra C, usando aqui para ver se também nas medidas vão bater 16 centímetros quadrados aqui. Vamos ver. Pronto, então se eu tomasse esse lado aqui como base e essa altura aqui vermelha, então o retângulo que tem essa mesma base e essa mesma altura seria esse aqui assim. Ai, ficou horrível. Pronto, esses lados aqui tem que ser paralelos a essa altura e esse lado aqui tem que ser paralelo a esse aqui. Então, era para ser um retângulo isso aqui, tá, galera? Vamos fingir que é um retângulo, tá perfeito, sem problema nenhum. Vamos lá. Esse lado todo aqui, que é igual a esse aqui, deu aqui quanto? 7,5? Deu 7,5 centímetros. E essa altura aqui deu 4,3 centímetros. Vamos ver que bicho vai dar. Então, a área do triângulo vai ser a metade da área do retângulo de mesma base e mesma altura. Então, 7,5 vezes 4,3 dividido por 2. Calculadora. Aqui deu 16,125 centímetros quadrados. Você fala, professor, tá vendo? Deu errado. O outro deu 16, esse deu 16,1. Eu não diria errado, Eu diria que provavelmente alguma medida que eu tirei entre os dois dificilmente ia bater exatamente, até porque eu tirei medidas inteiras.
né? Aqui, vamos pegar aqui, ficou 8 e 4. Então, digamos que não fosse 8, fosse 8, sei lá, 1 ou 4,1, 4,2, sei lá, não importa, qualquer coisa assim. Mas repara que deu uma diferença de 1 décimo. Tá? Então, uma diferença bem merreca. O bizarro seria se aqui tivesse dado 16 e aqui tivesse dado 14, ou tivesse dado 18, qualquer coisa assim. Agora 16 e 16,1, acho que dá para entender que realmente o lado e a altura, e o lado e, portanto, a altura que você pega é invariante para o cálculo da área. No item D, aí vai ter aluno que vai chorar, falar: ah, professor, isso aqui eu nunca vi na vida, você está inventando coisa aí. Bom, primeiro, isso aqui é um quadrilátero, tá? Então você já deve ter visto algum quadrilátero na vida. Provavelmente, esse de fato não é dos quadriláteros mais famosos que a gente costuma estudar, como retângulo, quadrado, losango, paralelogramo, tudo aí. Tá, mas isso quer dizer que não dá para calcular a área desse negócio? Ah, professor, nunca vi fórmula para calcular esse negócio. Tudo bem, a gente não viu fórmula nenhuma quando começou a ver isso aqui, né? A gente está vendo como calcular agora. A gente está descobrindo e determinando essas fórmulas agora, né? Então, como eu acabei de falar, a do triângulo. Para a gente agora determinar a área de qualquer triângulo, basta escolher um lado como base, pegar a altura referente a ele, multiplicar e dividir por 2. Pronto, esse agora temos uma fórmula, chegamos numa fórmula, concluímos essa fórmula de como calcular a área de um retângulo, de um triângulo qualquer. Então, vamos pegar uma estratégia aqui para determinar a área desse negócio, certo? Bom, e, de novo, tem diferentes estratégias possíveis a serem usadas aí. A que eu vou pegar é a seguinte: eu vou fazer uma divisão aqui, né? Como eu já sei calcular a área de triângulo, então pronto, dividi essa figura aqui em 2 triângulos. Triângulo já estou fera de como calcular. Então, vou colocar aqui triângulo 1 e triângulo 2, tá? Região 1 e região 2. E vou considerar, por praticidade, esse lado azul que eu cortei aqui como sendo a base para pegar a altura relativa a esse lado azul em cada um desses triângulos. Tá? Então, no triângulo 1, eu vou pegar essa base azul e essa altura, vou botar de outra cor, essa altura vermelha. E para o triângulo 1, também essa base azul e essa altura vermelha. Só por praticidade. Eu poderia pegar aqui qualquer outra medida que eu quisesse. Né? Podia pegar essa base aqui, por exemplo, e a altura seria isso aqui, né? Do triângulo 1, por exemplo. Ou essa base aqui e a altura também. Fica mais difícil para quem não está acostumado, né? Porque esse triângulo 1 aqui, ele tem um ângulo obtuso aqui. Então, se eu pegar esse lado que forma um ângulo obtuso, a altura fica fora, né? Não fica dentro do triângulo como aconteceu aqui. Mas também não tem problema nenhum. Tá? Só vou desenhar aqui rapidinho. Se quisesse pegar esse lado aqui como base, a gente teria só que esticar, prolongar aqui a base e pegar a altura aqui. É aquela coisa de formar um retângulo, né? De completar um retângulo. Então, ficaria dessa forma aí sem problema nenhum. Poderia pegar, então, essa base e essa altura, que está tranquilo. Mas vou fazer esses que eu já coloquei aí. Bom, já tenho as medidas aqui também. Esse lado aqui, azul, deu 8 centímetros. Essa altura aqui deu 3 centímetros. E essa altura aqui deu 1,5 centímetro. Tá? Então, a área do quadrilátero todo, vamos fazer por parte. A área 1, então vai ser a área desse triângulo aqui, de base 8 e altura 1,5. Então vai ser 8 vezes 1,5 dividido por 2, ou seja, 4 vezes 1,5, que dá 6 centímetros quadrados. A área 2, mais fácil ainda, porque é só inteiro. 8 vezes 3 dividido por 2, que dá 4 vezes 3, que é 12 centímetros quadrados. Então, a área verde é a área 1 mais a área 2, 6 mais 12, 18 centímetros quadrados. Ok? Como eu falei, essa não é a única estratégia possível.
pegue qualquer outra, tá? Mas sendo coerente. Mas assim, a ideia é a gente decompor essa figura em figuras que a gente já saiba calcular a área. Tá? Eu escolhi aqui 2 triângulos, que eu acho que é o mais econômico possível. Bom, agora temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, um pentágono para calcular a área. E também não tem forma, não tem nada, até porque nem é um pentágono regular, é um pentágono todo troncho aí. Então, vamos tirar as medidas que achar conveniente. E aquela coisa, eu preciso dividir essa figura em regiões em que eu saiba calcular a área. Então, tem também várias escolhas de estratégias a serem adotadas aqui. A que eu vou pegar, que eu já tenho as medidas, que eu já peguei as medidas aqui, vou dividir aqui nesse triângulo e cadê? Aqui. Tá? Então, ou seja, partindo desse vértice aqui, eu dividi nesses 3 triângulos. E aí é só calcular então a área de cada um desses 3 triângulos. Na verdade, é isso que a gente faz para qualquer polígono. E depois a gente vai ver que até para a figura que não é polígono. Mas isso fica para depois. Qualquer polígono que eu quiser calcular a área, basta eu recortar ele, basta eu dissectar ele em triângulos. Né? Porque a área de triângulo a gente sabe calcular. Então é isso, né? Não preciso decorar a fórmula nenhuma mirabolante, tá? Se eu tiver isso na cabeça. Né? Eu posso até para figuras mais notáveis, como alguns quadriláteros notáveis, ou um hexágono, né? Que também é uma figura bem notável, que é fácil de decompor em triângulos, eu posso até determinar um hexágono regular. Eu posso até determinar uma fórmula para isso, mas eu não preciso me prender a isso. O que eu preciso me prender é nessa estratégia de pegar triângulos convenientes, certo? Então, peguei esses 3 aqui, poderia ter pego quaisquer outros triângulos que eu quisesse, tá? Mas vou tomar esses aqui. Então, deixa eu pegar as medidas aqui. Esse lado aqui mede 8,5. Esse lado aqui mede 8. E agora eu preciso das alturas, né? Então, esse triângulo aqui, vou chamar região 1, região 2, vou botar mais para cá, região 2 e região 3. Para a região 1, eu vou pegar então esse lado que eu dividi aqui e, portanto, vai ser essa altura aqui vermelha. Vou desenhar na mão mesmo, tá, gente? Vai ficar essas coisas, mas vamos lá. Essa altura aqui deu 2 centímetros. Para esse triângulo aqui da região 2, eu também vou pegar esse lado aqui de 8,5, que eu já medi, e pegar a altura relativa a ele, que vai dar uma coisa mais ou menos assim. Né? Lembrando que assim, tem que fazer 90 graus. Tá? Então, capricha aí no desenho, capricha na hora de fazer a medida, para não medir o negócio todo torto. Essa medida aqui deu 4 centímetros. E, finalmente, para esse triângulo 3, vou tomar esse lado de 8 centímetros como base. A altura, então, vai estar uma coisa mais ou menos assim. Tá? E essa altura aqui deu 2 centímetros também. Tá? Beleza. Então, mão na massa. A área 1 vai ser, então, 8,5 vezes 2, dividido por 2. Não tem nem conta para fazer. A área 2. Esse triângulo 2 aqui. Então, essa é a base, essa é a altura. Então, 8,5 vezes 4, dividido por 2. Aqui também é fácil, porque simplificando aqui dá 2. Então, 8,5 vezes 2 dá 17 centímetros quadrados. E a área 3, moleza, que é tudo inteiro. 8 vezes 2 dividido por 2. Ainda mais fácil do que eu pensava. Vai dar 8 centímetros quadrados. Portanto, a área verde vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3, que vai dar 8,5 mais 17 mais 8, que dá 16,5, né? Esses dois aqui. 16,5 mais 17, 33,5. Espero que eu não tenha errado nas contas. Tá? Mas, assim, o mais importante aqui é determinar a estratégia para calcular, né? Pegar as medidas direitinho, e aí depois é só correr para o abraço. Né? Depois é brincadeira de criança, ficar calculando a área de triangulinhos. Beleza?